Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns, a partir do capítulo 6, Manifestações Visuais, item 106. Vamos lá? 106. Uma outra propriedade do perispírito é que diz respeito à sua natureza etérea, é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe é obstáculo. Ele as atravessa todas como a luz atravessa os corpos transparentes. É por isso que não há recinto fechado que se possa opor à entrada dos espíritos. Vão visitar o prisioneiro em seu cárcere tão facilmente como ao homem que está no meio dos campos. Muito bem, o perispírito, então, ele é deletério. Possibilita que o espírito atravesse a matéria. Então, uma porta não pode impedir o espírito. Todos? Não. Depende do conhecimento. Tem certas coisas que nós somos capazes de fazer, mas não acreditamos que somos, aí não conseguimos fazer. É sempre utilizado rituais, às vezes, de proteção. Vamos colocar sal grosso aqui, porque aí os espíritos maus não conseguem passar. O sal grosso, ele gera, pela cultura daquele espírito, uma imposição, mas na realidade não tem. Então, o que ele descreve aqui é a realidade do perispírito, não a matéria que possa detê-lo. Mas depende também do grau evolutivo, do conhecimento daquele espírito. Tem alguns que se detêm diante do sal grosso e outras rituais, né, que existem aí nas religiões afro, principalmente. 107. As aparições no estado de vigília não são nem raras e nem novas. Houve em todos os tempos e a história relaciona um grande número delas. Mas, sem remontar tão longe em nossos dias, são muito frequentes. Em muitas pessoas que as tiveram, tomaram-na de início pelo que se convencionou chamar de alucinações. São frequentes, sobretudo, nos casos de morte de pessoas ausentes que vêm visitar seus parentes ou amigos. Frequentemente, não têm um objetivo bem determinado, mas pode-se dizer que, em geral, os espíritos que assim aparecem são atraídos pela simpatia. Que cada um interrogue suas lembranças e se verá que são poucas as pessoas que não tenham conhecimento de alguns fatos desse gênero, cuja autenticidade não poderia ser posta em dúvida. Nós estamos cercados por espíritos e a vidência, a percepção desses espíritos vai depender da nossa situação. Uma pessoa que está num processo desencarnatório, quer dizer, um paciente terminal, ele começa a ver os parentes, que é a equipe socorrista que está ali para ajudá-lo a se desligar do corpo, e outras circunstâncias. Ele diz aqui que nos tempos dele, né, nós estamos falando lá do século XIX, existiam muitos casos assim. É que chamava mais atenção, né, o sobrenatural. Hoje existem intuições, vidências. Quantas vezes você está saindo de casa e lembra, opa, esqueci isso, e volta para trás. Isso é uma intuição. Talvez um espírito que está te ajudando para que você não perca seu tempo ou não tenha problemas, né? O exemplo é pueril, mas é assim. Nós recebemos muitas intuições. Quanto a ver os espíritos, aí já é algo mais delicado. Não é qualquer pessoa que consegue vê-los, mas eles estão sempre próximos, né? E o tipo de influência não é só pela aparência, é principalmente pelo pensamento. 108. Acrescentaremos às considerações precedentes o exame de alguns efeitos de ótica que deram lugar ao singular sistema dos espíritos glóbulos. Bom, vamos entender o que é espírito globo a partir daí, né? Vamos ler aí. Então ele vai dar exemplos do que ele disse. As aparições são muito comuns e corriqueiras. Vamos lá? O ar nem sempre é de uma limpidez absoluta, e há tais circunstâncias nas quais as correntes de moléculas aeroformes e sua agitação, produzidas pelo calor, são perfeitamente visíveis.
Algumas pessoas tomaram isso por montões de espíritos que se agitando no espaço. Basta assinalar esta opinião para refutá-la. Mas eis um outro gênero de ilusão não menos bizarro, contra a qual igualmente é bom estar prevenido. Aqui ele se refere àquela poeirinha que a gente vê quando o sol incide, né? Então, nós estamos num ambiente, aí você esfrega alguma coisa, ou chacoalha uma coberta, alguma coisa, e o ambiente está iluminado, as luzes do sol, aparecem aquelas partículas lá, que é poeira, né? E alguns diziam que eram espíritos. O humor aquoso do olho oferece pontos dificilmente perceptíveis que perderam sua transparência. Esses pontos são como corpos opacos, em suspensão no líquido do qual seguem os movimentos. Produzem no ar ambiente e à distância, pelo efeito do aumento e da refração, a aparência de pequenos discos, variando de 1 a 10 milímetros de diâmetro e que parecem flutuar na atmosfera. Vimos pessoas tomarem esses discos por espíritos que lhes seguiam e acompanhavam por toda parte, e, em seu entusiasmo, tomarem por figuras as nuances da irisação, o que é mais ou menos tão racional como ver uma figura na lua. Uma simples observação fornecida por elas mesmas vai conduzi-las ao terreno da realidade. Então, mais uma ilusão que acontece por nós mesmos, né? A luz, ela tem uma série de características que ela vai incidindo na matéria, transformando. Como eu disse, da poeira. Você chacoalha, você nem imagina que tem tanta poeira assim, mas você está dobrando as cobertas depois de uma noite fria, com a janela aberta e o sol incidente, se você olhar na luz, vai ter um monte de partículas ali voando. Mas aquilo são matéria, né? Não é nada diferente disso. Esses discos ou medalhões, dizem elas, não somente as acompanham, mas seguem todos os seus movimentos. Vão à direita, à esquerda, ao alto, embaixo, ou se detêm segundo o movimento da cabeça. Isso não é de admirar, uma vez que a sede da aparência está no globo ocular e deve seguir-lhe os movimentos. Se fossem espíritos, seria preciso convir que estariam constrangidos a um papel muito mecânico para seres inteligentes e livres. Papel bem fastidioso mesmo para os espíritos inferiores, e com maior razão incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. Alguns, é verdade, tomam por maus espíritos os pontos negros ou moscas amauróticas. Estes discos, ao igual das manchas negras, têm um movimento ondulatório que não escapa jamais da amplitude de um certo ângulo, e o que se apresenta à ilusão é que não seguem bruscamente os movimentos da linha visual. A razão é bem simples. Os pontos opacos do humor aquoso causa primeira do fenômeno, ou dissemos, são como mantidos em suspensão e têm sempre uma tendência de descer. Quando sobem, é porque são solicitados pelo movimento do olho de baixo para cima, mas chegados a uma certa altura, se fixa o olho, vê-se os discos descerem e depois deterem-se. Sua mobilidade é extrema, porque basta um movimento imperceptível do olho para fazê-los mudar de direção e percorrer toda a amplitude do arco no espaço onde se produz a imagem. Enquanto não se possa provar que uma imagem possui um movimento próprio, espontâneo e inteligente, não se pode nisso ver senão um simples fenômeno óptico ou fisiológico. Bom, dentro do nosso olho, ele está mergulhado no líquido, né? E conforme o tempo vai passando, alguns resquícios vão ficando ali na córnea. Então, é como se tivesse sujeira na água. Você mexe a água, a sujeira se movimenta. Dentro do olho acontece a mesma coisa.
Nós movimentamos o nosso olho e às vezes vemos partículas subirem ou descerem, mas são elementos, matéria, que está dentro do olho ali, no líquido entre a córnea e que envolve, faz parte do globo ocular, né? E com a idade isso vai acontecendo. Tem pessoas que olham para a xícara e vê um ponto escuro dentro da xícara, achando que ela está suja, mas o ponto escuro está dentro do olho e não na xícara, não é? Se prestar atenção, você vai perceber que isso acontece com muita gente. Ocorre o mesmo com as centelhas que se produzem algumas vezes em maços ou em feixes mais ou menos compactos pela contração dos músculos do olho e que são provavelmente devidos à eletricidade fosforescente da íris, uma vez que geralmente são circunscritas na circunferência do disco desse órgão. Esse eu confesso que eu nunca ouvi falar, de flashes de luz no olho. Estranho. Mas se ele está dizendo, é porque pessoas descreveram esse fenômeno, né? Mas da mesma forma, faz parte do organismo, é algo material, não é espírito. Para ser espírito tem que ter ação inteligente, tem que ter intervenção, vontade própria, né? E nem sempre os elementos que estão dentro do nosso olho têm isso, né? Semelhantes ilusões não podem ser senão o resultado de uma observação incompleta. Quem quer que tenha estudado seriamente a natureza dos espíritos por todos os meios proporcionados pela ciência prática compreenderá tudo o que tem de pueril. Do mesmo modo que combatemos as teorias duvidosas com as quais atacam-se as manifestações, quando essas teorias são baseadas na ignorância dos fatos. Também devemos procurar destruir as ideias falsas que provam mais entusiasmo do que reflexão e que por isso mesmo fazem mais mal do que bem junto aos incrédulos, já tão dispostos a procurarem o lado ridículo. Muito bem. São descrições de pessoas que têm ainda dentro da fascinação do conhecimento. Frase interessante, né? Fascinação do conhecimento. Muitas vezes, quando a gente começa a estudar alguma coisa ou a nos envolvermos com algum assunto, começamos a ver aquele assunto com detalhes. Coisas que a gente não chamava atenção, passa a chamar. Quero comprar um carro da marca tal. Quando você decide que quer aquele carro, você começa a ver mais aquele carro na rua do que realmente te chamava atenção antes. Os carros sempre estiveram lá, mas eles não tinham interesse nisso. Quando você começa a estudar a doutrina espírita e começa a descobrir que os espíritos estão ao nosso redor, que existe uma multidão que nos observa, isso pode gerar esse tipo de fascinação, de que a gente vai buscar comprovar o que está sendo dito na teoria, né? Então, é como se você ficasse fascinado com aquela ideia e começasse a ver o carro em todas as esquinas. Aí você começa a ver espíritos em todos os lugares. E aí vê na mancha do olho, vê na poeira do quarto. E às vezes o vento bate a porta e você já acha que é um espírito. Então existe esse tipo de fascinação que o conhecimento vai dissolvendo ao longo do tempo. Por isso que esses comentários trazidos nessa parte do Livro dos Médiuns, ele para nós chega a ser como chover no molhado. São informações que a gente recebe, tenta interpretar, orientar, mas que elas não têm muito significado diante da nossa realidade. Hoje nós temos a convicção de que os espíritos estão aí. E a forma com a qual eles se envolvem conosco é pelo pensamento. Né? Não é fisicamente ou pela visão, é pelo pensamento. É dessa forma que eles nos influenciam e que nós os influenciamos, porque também somos espíritos. Vamos à prece? Amigo Jesus, Mestre incomparável, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco.
Que as vossas bênçãos se derramem sobre todos nós, nos fortalecendo na jornada. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.